Olá, boa noite, irmãos. Que a graça, a paz e as misericórdias do Senhor Jesus seja conosco nessa noite. Nós estamos iniciando aqui mais uma transmissão ao vivo de um culto que prestamos ao Senhor nos nossos lares, da nossa casa. Ainda não estamos podendo nos reunir nos nossos lares, no templo. Ainda não estamos podendo nos reunir no templo, mas nós nos reunimos nos lares, cada um na sua casa, cada um no seu lar, cada um com a sua família aí reunida, para louvar e engrandecer o nome do Senhor. E nós aqui transmitimos esse momento de culto, onde nós estamos louvando e engrandecendo o nome do Senhor, meditando na sua palavra, buscando a orientação do Senhor, o ensinamento da sua palavra, para que possamos estar fortalecidos nesses dias difíceis, nesses dias maus. Nós precisamos da palavra do Senhor, nós precisamos da orientação da palavra do nosso Deus. Nós vamos iniciar fazendo uma oração, logo após nós vamos fazer uma leitura da palavra do Senhor. Vamos orar? Senhor, muito obrigado, Senhor, por mais um dia. Muito obrigado, Deus, pela tua misericórdia, que é a causa de não sermos consumidos. Muito obrigado, Senhor, por estarmos cada um no seu lar, reunido com a sua família, cultuando ao Senhor, prestando culto ao Senhor de uma forma diferente do que nós acostumávamos fazer no templo, e queremos e pedimos ao Senhor que nos dê a oportunidade de voltar o mais rápido possível a nos reunir no templo, para louvar e engrandecer o teu nome. Mas isso não nos impede de cultuar ao Senhor. Nós cultuamos nos nossos lares, nós cultuamos nas nossas casas, nós pregamos a tua palavra, nós falamos do teu amor. Pai, continue nos abençoando, continue direcionando os nossos passos, continue nos dando, ó Deus, a cada dia mais um desejo, uma vontade de te servir, de te buscar, de fazer a tua vontade. Tem misericórdia, ó Deus, daqueles que têm fraquejado na fé, tem misericórdia daqueles que têm perdido a esperança. Que o Senhor traga de volta a esperança. Assim como Davi pediu, ó Deus, lá no Salmo 51, torna a dar, ó Deus, a alegria da tua salvação ao teu povo, para que não se abalem, ó Deus, para que não se abatam com qualquer problema, com as coisas que vêm acontecendo no mundo. Que nós possamos estar firmes e inabaláveis, assim como a rocha. É o que nós pedimos e agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Amém, meus irmãos. Nós vamos abrir as nossas Bíblias no Salmo de número 91. Um salmo bem conhecido aí, até quem não é crente conhece esse salmo, né? Salmo 91. Palavra de Deus, Bíblia Sagrada, que nós conhecemos aí nós reconhecemos como palavra de Deus, como a nossa única regra de fé e prática. Pelo menos precisa ser nossa única regra de fé e prática. Nós precisamos nos guiar sempre pelos ensinamentos da palavra de Deus, da Bíblia Sagrada. Vamos ler Salmo 91, que diz assim: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. Direi do Senhor, o meu refúgio, a minha fortaleza, o meu Deus, em quem confio. Pois ele te livra do laço que prende o passarinheiro e da peste perniciosa. Ele te cobre com as suas penas, tu encontras refúgio debaixo das suas asas. Sua verdade é escudo e proteção. Não temerás os terrores da noite, nem a flecha lançada de dia, nem a peste que se alastra na escuridão, nem a mortandade que arrasa ao meio-dia. Poderão cair 1000 ao teu lado e 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Somente contemplarás com teus olhos e verás a recompensa dos ímpios. Porque fizeste do Senhor o teu refúgio, e do Altíssimo a tua habitação. Nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda. Porque ele dará ordem aos seus anjos ao teu respeito, para que te protejam em todos os teus caminhos. Eles te sustentarão nas suas mãos, para que não tropeces em alguma pedra. Pisarás o leão e a cobra, pisotearás o leão novo e a serpente. Porque tanto me amou, eu o livrarei. Eu o colocarei a salvo, pois conhece o meu nome. Quando ele me invocar, eu lhe responderei. Na sua angústia estarei com ele. Eu o livrarei e o honrarei.
darei a ele longevidade e lhe mostrarei a minha salvação. Como eu falei, esse é um salmo bem conhecido de todos nós, embora muitos utilizem esse salmo como um amuleto, poucas pessoas refletem no que está escrito no próprio salmo, utilizam ele como um amuleto, achando que ler esse salmo, achando que deixar a Bíblia aberta em cima do rack, em cima da estante, em algum lugar, vai estar livrando de algum mal. Mas o próprio salmo disse que é aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, aquele que faz do Senhor a sua fortaleza, o seu lugar secreto, aquele que busca ao Senhor, aquele que reconhece Deus como Senhor na sua vida. Esse sim terá a proteção vinda do alto, terá a proteção do Senhor. Então nós precisamos lembrar disso, e lembrar também que, como muitas pessoas têm o costume de ler esse salmo achando que esse salmo vai afugentar o inimigo, que vai afugentar Satanás, a gente precisa lembrar que Satanás usou esse próprio salmo para tentar Jesus. Então ele conhece. Ele não tem medo do Salmo 91. Ele tem medo daquele que vive o que está escrito no Salmo 91. Aquele que faz do Senhor o seu refúgio, a sua habitação, o seu esconderijo. Aquele que reconhece que Deus é Senhor na sua vida, que está submisso a Deus, que está reconhecendo a cada dia que depende da proteção do Senhor, que precisa da proteção do Senhor. Esse sim está guardado. Então que nós possamos refletir e parar de usar a Bíblia, o Salmo, qualquer outro texto como um amuleto. Ele só vai ter serventia nas nossas vidas se a gente colocar em prática o que está escrito. Precisamos lembrar que a Bíblia, ela é um livro de fé, nós cremos que ela é a palavra de Deus, e é um livro de prática. Eu preciso praticar aquilo que está escrito, contido na palavra de Deus. Se eu não praticar, se eu não seguir os ensinamentos contidos nessa palavra, não vai surtir efeito na minha vida. Eu preciso praticar. O próprio Jesus falou, né? Aquele que ouve as minhas palavras e coloca em prática é comparado a um homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. E aquele que ouve e não coloca em prática é comparado a um homem insensato, um louco, que edificou a sua casa sobre a areia. E aí Jesus fala que vieram ventos fortes, chuva, tempestade sobre os dois. Um caiu porque não colocou em prática os ensinamentos da palavra de Deus. O outro não caiu porque colocou em prática. Então nós precisamos, mais do que ler o Salmo 91, praticar o que está escrito. Esconder no Senhor, esconder as nossas vidas, reconhecer que o Senhor é o nosso Altíssimo, é Senhor sobre as nossas vidas. E Ele é digno de glória, digno de louvor, digno de toda exaltação. Nós vamos cantar a Ele nessa noite, digno de glória. Cante na sua casa aí, cante no seu lar, com a sua família. Faça um culto ao Senhor, não apenas acompanhe essa live, não. Faça um culto no seu lar, cultue ao Senhor conosco. Maravilhas fazes tu, não há outro igual a ti, não há outro além de ti, porque grande és tu. Maravilhas fazes tu, não há outro igual a ti, não há outro além de ti, digna de glória. Te adoramos, ó Senhor, digno é de glória.
és tu, maravilhas fazes tu, não há outro igual a ti, não há outro além de ti, porque grande és tu, maravilhas fazes tu, não há outro igual a ti, não há outro além de ti, Senhor. Amém. E o Senhor, nosso Deus, Ele virá para nos levar para estar com Ele. Jesus, Ele prometeu isso. Ele prometeu que virá para nos buscar. Lá em João 14, Ele disse aos seus discípulos: não se turbe o vosso coração, creiam em Deus, creiam também em mim. Na casa do meu Pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vos teria dito, pois vou preparar-vos o lugar. E quando eu for e vos preparar lugar, voltarei e vos levarei, para onde eu estiver, estejais vós também. Então Ele prometeu e Ele vai voltar, Ele virá. Nós precisamos estar preparados. Ele não disse o dia nem a hora, não deixou nada certo, não deixou um dia programado, mas Ele disse que virá em um momento que as pessoas não estarão esperando, de surpresa. Então, se tiver alguém dizendo, ó, Ele aqui, Ele ali, Ele está ali, não creia. Creia que Jesus, Ele vai vir, mas a gente precisa estar preparado todos os dias, porque nós não sabemos o dia nem a hora. Jesus virá. Vamos cantar. Almejo eu encontrar a eterna glória que prometida está. Gozo e alegria posso então sentir, pois Jesus Cristo já está por vir. Jesus virá outra vez aqui, Jesus virá mais outra vez aqui, e todos juntos em um só louvor cantemos, sim, cantemos todos, Ele é nosso Senhor. Ele veio ao mundo para ser mártir da paz, Ele foi tentado e não pecou jamais. A sua vida foi exemplo de amor, por isso eu canto, Ele é o nosso Senhor. Jesus virá outra vez aqui, Jesus virá mais outra vez aqui, e todos juntos em um só louvor cantemos, sim, cantemos todos, Ele é o nosso Senhor. Jesus virá outra vez aqui, Jesus virá mais outra vez aqui, e todos juntos em um só louvor cantemos, sim, cantemos todos, Ele é o nosso Senhor. Amém. Jesus vai vir e nós precisamos estar preparados. Eu e você, nós precisamos nos preparar a cada dia. Nós somos aqui nessa terra tentados todos os dias. Aqui nessa terra nós somos também, passamos por tribulações, por dificuldades, por muitos problemas, porque nós estamos em um lugar que não é nosso. Nós estamos aqui, mas nós não somos desse mundo. Jesus, Ele falou isso na oração pelos discípulos, quando Ele pediu ao Senhor que não nos tirasse do mundo. Ele disse, não são do mundo, como eu também não sou, mas eu peço que não os tire do mundo, mas que os livre do mal. Então, nós estamos aqui nessa terra de passagem, e nós temos a certeza de que o nosso lugar não é aqui. Jesus vai voltar, vai nos levar para morar com Ele. Que possamos
em todo tempo estar preparados, deixar as coisas erradas de lado, fugir do mal, fugir das corrupções, fugir das maledicências, fugir de tudo que é ruim, de tudo que desagrada a Deus. E a palavra de Deus, a Bíblia Sagrada, ela orienta como deve ser a vida do cristão. O Salmo 1 diz: bem-aventurado é o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos seus escarnecedores. Antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita dia e noite, pois será como uma árvore plantada junto a ribeiro de águas, a qual dá o seu fruto na estação apropriada. Não são assim os ímpios, mas são como a moinha que o vento espalha, pelo que os ímpios não subsistirão no juízo. Então nós precisamos a cada dia estar preparados, se distanciar de tudo que é mal, se distanciar de tudo que desagrada a Deus, buscar em todo tempo agradar ao Senhor. E a Bíblia Sagrada, a palavra de Deus, nos orienta como devemos fazer isso. O nosso grande problema é que estamos deixando de lado a palavra de Deus. Queremos seguir qualquer outra coisa, nossa intuição, nosso pensamento, palavras de muitas pessoas, vídeos na internet. Tem muita gente que seguia por vídeos na internet, vídeos compartilhados no WhatsApp, e muitas vezes alguns vídeos desses trazem heresias, trazem palavras que nos tira o foco, de como nós devemos realmente seguir. Nós precisamos ter cuidado. O apóstolo Paulo diz que nós precisamos observar tudo e reter o que é bom. Tem muita coisa boa realmente na internet, mas também tem muita besteira, tem muita heresia disfarçada de coisa boa, e eu só vou conseguir filtrar, saber o que é certo ou errado, o que está segundo a palavra de Deus, quando eu conheço a palavra de Deus. Não é conhecer apenas de ouvir falar, não é conhecer apenas de citar versículos de cor, mas é conhecer de estudar, de estar ali lendo cada dia mais, estudando essa palavra, para que eu não seja levado por qualquer vento de doutrina. Paulo já disse isso aos Efésios e nós precisamos ter cuidado. Vamos ler mais um texto da palavra de Deus, Salmo 46, bem propício para esse tempo que nós estamos vivendo, que fala que Deus é o nosso refúgio, a nossa fortaleza. Diz assim o Salmo 46: Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia. Por isso não temeremos, ainda que a terra trema e os montes afundem nas profundezas do mar, ainda que as águas venham a rugir e espumar, ainda que os montes estremeçam na sua fúria. Há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, o lugar santo das moradas do Altíssimo. Deus está no meio dela e não será abalada. Deus a ajudará desde o amanhecer. As nações se enfurecem, os reinos se abalam. Ele levanta a sua voz e a terra se dissolve. O Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Vinde contemplai as obras do Senhor, que devastações fez na terra. Ele acaba com as guerras até os confins do mundo. Quebra o arco e despedaça a lança, destrói os carros com fogo. Aquietai-vos e saber que eu sou Deus. Sou exaltado entre as nações, sou exaltado na terra. O Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Que confiemos nisso, que possamos fazer menção disso em todo o tempo na nossa vida. Vamos cantar a palavra de Deus que nós acabamos de ler aqui. Fala que os reinos se abalam, e o Senhor levanta a sua voz e a terra se dissolve. Os reinos se abalam, vamos cantar. Teu reino é sempre eterno. Cante na sua casa aí, adore ao Senhor, adore ao Senhor. Os reinos se abalam, os povos se curvam, bocas se abrem, as mãos se levantam para dizer que tu és o rei. Que tu és o
Senhor. Os reinos se abalam, os povos se curvam, as bocas se abrem, as mãos se levantam para dizer que tu és o Rei, para dizer que tu és o Senhor. Teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade. A tua igreja te adora, a tua igreja te adora. Teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade. A tua igreja te adora, a tua igreja te adora. Teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade. A tua igreja te adora, a tua igreja te adora. Os reinos se abalam, os povos se curvam, bocas se abrem, as mãos se levantam para dizer que tu és o Rei, para dizer que tu és o Senhor. Os reinos se abalam, os povos se curvam, bocas se abrem, as mãos se levantam para dizer que tu és o Rei, para dizer que tu és o Senhor. Teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade. A tua igreja te adora, a tua igreja te adora. Teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade. A tua igreja te adora, a tua igreja te adora, a tua igreja te adora, a tua igreja te adora. Amém. Nós adoramos ao Senhor, nós adoramos ao Senhor pelo que Ele é, nós adoramos ao Senhor não simplesmente só por aquilo que Ele pode fazer por nós, e o que Ele fez por nós é bem maior do que aquilo que nós esperamos ainda que Ele irá fazer. Paulo disse que aquele que nos deu o melhor, Romanos 8,32, Ele nos deu o seu melhor, como não nos dará qualquer outra coisa? Ele já nos deu o seu melhor, Ele deu o seu Filho para morrer na cruz em nosso lugar, e nós adoramos a Deus por isso. Nós adoramos a Deus porque Ele é Senhor, porque Ele nos ama e nos amou de tal forma que entregou o seu único Filho para morrer na cruz em nosso lugar. E nós anseiamos cada dia mais sentir a presença dEle nas nossas vidas, sentir Ele mudando o nosso interior, nos fazendo pessoas melhores, nos fazendo crentes melhores, tirando de nós tudo aquilo que não agrada a Ele, nos moldando, nos mudando, nos dando uma nova direção. E isso é possível quando nós abrimos nossos corações, quando nós seguimos a orientação da palavra de Deus, esta palavra que nos informa e nos transforma. A palavra de Deus, ela nos informa,
e ela nos transforma. Tem muita gente querendo apenas a informação e não querem ser transformados. Quando eu quero ser transformado, a informação que está contida aqui precisa ser colocada em prática para que a minha vida seja transformada. Então que nós busquemos isso a cada dia e que almejemos sentir todos os dias a presença do Senhor. Vamos cantar Atos 2, dizer que nós estamos em todo o tempo preparados e buscando sentir a presença do Senhor. Estamos aqui, tão sedentos de Ti. Vem, ó Deus, enche este lugar. Meu desejo é sentir Teu poder, Teu poder. Nós estamos aqui, tão sedentos de Ti. Vem, ó Deus, enche este lugar. Meu desejo é sentir Teu poder, Teu poder. Então vem me incendiar, meu coração é o Teu altar. Quero ouvir o som do céu, Tua glória contemplar. Então vem me incendiar, meu coração é o Teu altar. Quero ouvir o som do céu, Tua glória contemplar. Nós estamos aqui, tão sedentos de Ti. Vem, ó Deus, enche este lugar. Meu desejo é sentir Teu poder, Teu poder. Então vem me incendiar, meu coração é o Teu altar. Quero ouvir o som do céu, Tua glória contemplar. Então vem me incendiar, meu coração é o Teu altar. Quero ouvir o som do céu, Tua glória contemplar. Te damos honras, Te damos glórias. Teu é o poder, para sempre, amém. Te damos honras, Te damos glórias. Teu é o poder, para sempre, amém. Então vem me incendiar, meu coração é o Teu altar. Quero ouvir o som do céu, Tua glória contemplar. Então vem me incendiar, meu coração é o Teu altar. Quero ouvir o som do céu, Tua glória contemplar. Amém. Que o Senhor esteja cada dia preenchendo o nosso coração. Que façamos do nosso coração, da nossa vida, um altar onde o Senhor reina. Possamos levantar um altar de adoração no nosso lar, na nossa casa. Que possamos lembrar que o Senhor habita não em templos feitos por mãos humanas. O Senhor habita no meu, no seu, no nosso coração, quando nós abrimos o coração para Ele entrar, fazer morada, fazer limpeza, e que reconheçamos, quando nós reconhecemos que Ele é Senhor nas nossas vidas. O Senhor é aquele que direciona, que dá a diretriz, que nós
servos, nos submetemos a Ele. Quando nós nos submetemos ao Senhor, nosso Deus, quando nós reconhecemos que Ele é Senhor nas nossas vidas, nós estamos reconhecendo que não somos donos de nós mesmos, mas o Senhor é o nosso dono. Ele que manda em nós, Ele que está na direção de tudo, ainda que tudo pareça difícil, ainda que a gente não entenda muitas coisas, a gente não entenda o curso da história das coisas, porque as coisas estão acontecendo desse jeito, dessa forma, ainda que a gente não entenda, nós precisamos ter a plena certeza que Deus, Ele está no controle. Ele é Senhor da história, Ele é Senhor de tudo e de todos, Ele é soberano sobre tudo e sobre todos. Nós só precisamos continuar confiando no Senhor. Nós vamos fazer uma reflexão da palavra do nosso Deus, e a reflexão hoje que nós vamos fazer está baseada aí na história de Mardoqueu e de Esther. Nós vamos fazer aí uma reflexão sobre a história desses judeus que foram levados cativos para a Babilônia e que ficaram ali vários momentos, muito período ali, passaram por muitas situações difíceis, e agora sobre o reinado de Assuero, eles conseguem ver o cuidado do Senhor, o plano do Senhor para a salvação do seu povo. E o versículo que nós vamos ler é do capítulo 4, o versículo de número 14. Esther, capítulo 4, versículo 14. Livro de Esther, fica aí antes de Jó. Esther, capítulo 4, versículo 14, onde Mardoqueu intercede ali junto a Esther, que estava sendo rainha, para que ela falasse com o rei, ela intercedesse ao rei pelos judeus que estavam sendo ameaçados. Nós vamos saber o porquê que esses judeus, servos do Senhor, estavam sendo ameaçados e qual foi o desfecho da história. Por que eles chegaram até ali, por que essas coisas todas aconteceram, e lembrar que Deus estava no controle de tudo. Esther 4, versículo 14, diz assim, Mardoqueu falando para Esther: pois se te calares agora, socorro e livramento surgirão de outra parte para os judeus, mas tu e tua família sereis eliminados. Quem sabe se não foi para este momento que foste conduzida à realeza, a estar como rainha. Então, meus irmãos, essa é uma história, a palavra de Deus conta essa história. O povo de Deus, o povo de Judá, foram levados cativos para a Babilônia, porque eles desobedeceram ao Senhor. O Senhor permitiu que os babilônicos entrassem ali, sitiassem a cidade, e estivessem levando o povo de Judá cativo para a Babilônia. Anos se passaram, o povo sofreu ali, passou muitas dificuldades, todo o povo de Deus ali, e chega agora nesse momento em que Assuero toma o poder ali como um rei persa. A Pérsia agora está dominando, e o povo de Deus, uma parte do povo de Deus, ficou ali ainda como escravo, como cativo daquele rei, daquele povo, dos persas. Eles estavam ali como escravos dos persas. Aconteceu que o rei, um certo dia, fez um banquete, e ele pediu que tivesse, e no meio daquele banquete estavam ali vários reis, várias pessoas de várias nações, de vários lugares, e ele fez um grande banquete. Naquele banquete ele convocou a rainha, pediu que ela estivesse ali com toda a sua beleza, com toda a sua realeza, colocasse ali a coroa e desfilasse no meio daquele povo. Ele queria expor a beleza da sua esposa, ele queria mostrar para o povo a beleza daquela mulher, que a palavra de Deus vai dizer que ela era muito bonita. E ela se nega a ir. Naquela hora, Vasti, que era o nome dela, ela se nega a estar indo ali desfilar no meio daquele povo. Ali já começa um propósito, um plano de Deus.
Foi plano de Deus que tudo isso acontecesse. Foi plano de Deus que a rainha não atendesse ao pedido do rei. Ela desobedeceu ao rei e naquela hora os sábios foram convocados pelo rei. O rei convocou todos os sábios ali para que dissesse qual a conduta dele nesse momento, o que ele deveria fazer. E eles disseram que deveria levantar um decreto, ela deveria ser destituída do cargo de rainha e deveria levantar um decreto que ninguém deveria desobedecer assim como ela desobedeceu. Que nenhuma mulher deveria desobedecer o seu esposo como a rainha Vasti desobedeceu ao rei. E aí, por conta disso, ele também, depois de um certo tempo, capítulo 2 vai dizer que ele lembrou-se da rainha. Lembrou-se que tinha que ter alguém do seu lado, como rainha, tinha que ter alguém ali reinando juntamente com ele. E aí ele pediu que convocasse ali todas as virgens, todas as mulheres que fossem belas, formosas, para desfilar, e logo ele iria escolher uma daquelas. E Deus, mais uma vez, no controle da situação. Vale lembrar que o livro de Esther é um livro que você não encontra a palavra Deus, não menciona o nome Deus, mas o seu poder estava ali. A sua ação, por mais que não esteja o seu nome, mas a sua ação estava ali. Ele estava agindo no meio do seu povo, para livrar o seu povo daquele cativeiro, para livrar o seu povo de um perigo que estava por vir. Então a gente vê o controle de Deus, o cuidado de Deus em meio àquela crise, uma crise em meio ao povo judeu. Em meio a essa crise, o povo ali como escravo, o povo ali perdido, o Senhor mostra que havia uma luz no fim do túnel. O Senhor estava no controle da situação. Ainda que não parecesse, ainda que parecesse difícil, impossível para que o povo de Deus estivesse ali tendo a salvação, obtendo a salvação, mas Deus estava no controle de toda a situação. E aí o rei se interessa logo por quem? Por Hadassah, também chamada Esther. O rei se interessa por ela e manda que todas as pessoas responsáveis estivessem levando ela para um tratamento de beleza. Ela passa por todo aquele tratamento e ela é ali escolhida como rainha. Nesse meio tempo, o que acontece? Mardoqueu, que era parente de Esther, algumas versões da Bíblia vai dizer que era tio, outras versões vai dizer que era primo, ele tinha um parentesco com ela. E ele a adotou como filha. Ela era como uma filha adotiva. Os seus pais morreram e ela era como uma filha adotiva para Mardoqueu. Mardoqueu também, em outras versões, vai dizer como outro nome, né? Mardoqueu ou Mordecai. Mardoqueu ou Mordecai. Algumas traduções vai trazer esses nomes, que é uma derivação. Alguns estudiosos vai dizer que possivelmente foi um nome babilônico que ele recebeu, que deriva aí da entidade que eles adoravam, que os babilônios adoravam, chamado Marduk. E aí por isso eles colocavam o nome das pessoas, mudava-se o nome das pessoas. Era um costume que tinha dos povos antigos. Quando se mudava de cultura, quando se mudava de religião, um outro nome era dado. Lembram-se de Sadraque, Mesaque e Abednego, que era Misael, Daniel, Misael, Azarias, foram mudados de nome para Sadraque, Mesaque, Abednego e Beltesazar. Eles mudaram de nome. Assim aconteceu com ele. E Mardoqueu, nesse meio tempo em que as virgens estavam se apresentando ao rei, ele estava sentado à porta do palácio e ele viu uma conspiração ali contra o rei. 2 homens estavam ali querendo conspirar contra o rei. Isso está registrado, capítulo 2, versículos 21 a 23. Mardoqueu fica sabendo disso tudo e comunica a Esther. E Esther, que já tinha sido escolhida pelo o rei, ela fala para o rei. E o rei vai lá e manda matar esses homens.
manda para matar esses homens. O que aconteceu? Mardoqueu, que era escravo do rei, era um homem que estava ali numa condição de escravo, vê uma conspiração contra o rei e ele faz o bem, mesmo sendo escravo, mesmo estando passando por aquela crise. Para ele foi uma oportunidade de fazer o bem. Nós precisamos fazer o bem em todo o tempo, independente da situação, independente do que esteja acontecendo. Nós precisamos estar sempre fazendo o bem e nunca o mal. Mardoqueu fez o bem. Mardoqueu, ele poderia pensar: mas eu sou escravo desse rei, ele oprime o meu povo, eu estou aqui como escravo desse rei. Então, mas ele não pensou assim. Ele fez o bem, ele denunciou aquela conspiração contra o rei, e isso serviu para o seu bem. Tudo que a gente faz tem uma consequência, para o bem ou para o mal. As nossas ações aqui nessa terra têm consequências. Jesus falou sobre a lei da semeadura: aquilo que o homem planta, ele colhe. Se a gente planta o mal, nós vamos colher o mal. Se a gente planta o bem, nós vamos colher o bem. Então nós precisamos, mesmo em meio a essa crise, sempre procurar plantar o bem, fazer o bem, falar aquilo que vai ser bom para as outras pessoas. Nunca utilizar os nossos lábios ou as nossas ações para fazer o mal, sempre fazer o bem. Então Mardoqueu faz o bem, Mardoqueu tem ali uma boa ação. E aí o que acontece? Depois, logo após tudo isso acontecer, um camarada chamado Ramã foi escolhido como chefe ali de toda a guarda, de todo o povo. E aí ele começa a se achar um autossuficiente, subiu para a cabeça, a posição subiu para a cabeça dele. E aí ele começou a querer oprimir todos, querer que todos se dobrassem diante dele, querer que as pessoas se dobrassem diante dele. Isso está a partir do versículo 5 em diante, aí a gente vê tudo isso acontecer. E aí Ramã chega diante de Mardoqueu e pede que ele se dobrasse diante dele. Mas Mardoqueu entendeu no seu coração, ele aprendeu em todo o tempo, que nós só devemos nos dobrar e adorar somente a um, que é Deus. Adoração somente a Deus. Não devemos adorar a nenhuma outra entidade, nem ser humano, nada. Nós devemos adorar somente a Deus. Independente da situação, independente das circunstâncias, mesmo que a gente for levado à forca, à morte, estivermos correndo perigo de morte, nós precisamos adorar somente a Deus. Ele entendeu isso muito bem. E Ramã, por Mardoqueu não ter se dobrado a ele, ele mandou fazer uma forca. Uma forca para poder enforcar não somente a Mardoqueu, mas todos os judeus. Ele planejou ali exterminar todos os judeus, todo o povo de Deus, porque ele se achava melhor por causa da atitude de Mardoqueu e porque ele sabia também que o servo do Senhor, aquele que serve ao Senhor, o povo escolhido por Deus, ele não se dobra a ninguém, a nenhuma outra entidade, a nenhum ídolo. Ele só se dobra ao Deus Criador dos céus e da terra, soberano sobre tudo e sobre todos. E Mardoqueu, ele, mesmo sabendo que ele poderia morrer, ele não se dobra. E aí, só que Mardoqueu, ele se lembra que Esther, uma judia, uma mulher que era do seu povo, e que Deus permitiu, foi plano de Deus, que a rainha Vasti estivesse fazendo aquela desfeita ali com o rei e fosse destituída do cargo de rainha, para que Hadassa, Esther, reinasse ali no seu lugar. E para que isso acontecesse no momento em que o povo de Deus iria precisar muito. E aí foi o texto que nós lemos, versículo 14, onde Mardoqueu pede ali para Hadassa, para que ela estivesse pedindo, intercedendo pelo povo judeu. E aí, a partir do versículos 15 a 17, a resposta dela. Esther mandou a seguinte resposta a Mardoqueu: vai e reúne todos os judeus que estão em Suzã, e jejuai por mim,
Não comais, nem bebais por 3 dias, nem de noite, nem de dia. E eu e as minhas criadas também jejuaremos como vós. Depois irei à presença do rei. Ainda que isso seja contra a lei, se for preciso morrer, morrerei. Então Mardoqueu foi e fez tudo o que Ester havia ordenado. E a palavra de Deus vai nos dizer, no capítulo 8, que o rei ouviu o pedido da rainha Ester, e o rei, ele não só se lembrou de tudo aquilo que foi feito, que Mardoqueu tinha feito por ele, que Mardoqueu tinha o livrado daquela conspiração, como agora ele livrou Mardoqueu daquela forca que Ramã tinha planejado, e ele também fez justiça. Foi Ramã e toda a sua família foi enforcado ali naquela forca que ele tinha feito. O feitiço virou contra o feiticeiro. O Senhor livrou o seu povo, o Senhor livrou os judeus, o Senhor livrou Mardoqueu, Ester e todo o povo, todos os judeus, porque eles obedeceram ao Senhor, porque os planos de Deus foram traçados, porque Deus estava no controle de toda aquela situação. Mesmo aquele povo estando ali escravo, eles continuaram servindo ao Senhor, eles não deixaram ao Senhor, eles não se deixaram levar pelas circunstâncias, eles não foram pessimistas, eles não abandonaram a sua fé, eles não desistiram de servir ao Senhor, eles não foram abalados por aquela situação, por aquela grande crise que eles estavam passando, mas eles continuaram crendo no Senhor, sabendo que o Senhor estava no controle de tudo. E como nós acabamos de ver, Deus, Ele zela por aqueles que continuam crendo, que continuam adorando, que continuam servindo a Ele, que continuam buscando de todo o coração. Nós precisamos, a exemplo de Ester, de Mardoqueu e de todos os servos do Senhor, que não se dobraram a Ramã, nem diante de qualquer outro, nem de qualquer outra entidade, mas continuaram servindo ao Senhor, mesmo estando em uma situação de crise, uma situação em que eles estavam como escravos. Eles continuaram servindo ao Senhor. Nós também devemos continuar servindo ao Senhor. Vamos orar nesse momento, agradecendo a Deus por mais esse culto e pedindo que Ele continue nos abençoando e encerrando esse momento. Senhor, obrigado por tudo que o Senhor tem feito nas nossas vidas. Obrigado pelo Teu cuidado, pela Tua proteção. Que o Senhor continue nos abençoando. Que nós continuemos Te buscando, Te servindo, independente das circunstâncias. Que as crises, que nada, ó Deus, nos abale. E que entendamos que o Senhor está no controle. Assim como esteve no controle de toda aquela situação ali, em que Ester, em que o povo judeu, em que Mardoqueu e todos os outros judeus passaram, e eles conseguiram ver o Teu cuidado, a Tua proteção. Nós também queremos, ó Deus, em todo o tempo, continuar Te servindo, Te buscando, e que não sejamos abalados por nada. Isso é o que nós pedimos e agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Que Deus continue nos abençoando, e que o amor de Deus, que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e que as consolações do Seu Santo Espírito, seja com todo o povo de Deus espalhado pela terra. Amém. Deus continue nos abençoando, nos dê uma noite de paz, e continue nos dando essa esperança, essa confiança que nós temos nele.